Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa o BH Todo Dia. Hoje, né, aproveitando o dia do esporte, mais um dia do esporte pensando para o desenvolvimento da sociedade, pela paz, e a gente recebendo vários esportistas aqui no nosso programa. No primeiro bloco, né, a gente teve a participação da Luísa, que é esportista de vôlei sentado, né, e foi legal porque ela falou assim, vocês que jogam vôlei em pé, eu achei muito boa essa colocação dela. E agora nós vamos continuar com os dois convidados que estão aqui, que são judocas, né, a Amanda e o Guilherme. E eu preciso, antes, Guilherme, deixa eu mostrar aqui a sua medalha, né? Que é maravilhosa também, já que a Luísa mostrou a dela. Eu queria que você falasse dessa medalha aqui pra gente. Estou mostrando aqui, ó. Que é pesada, inclusive, hein? Essa é de quando? Foi final de semana agora que teve passado. Final de semana agora? Isso. Caramba, você estava na Turquia? Isso. Tá. E é medalha de ouro? Isso, de ouro. E aí, você esperava por essa medalha de ouro? Já estava no planejamento? Então, esse ano eu fiz duas competições no começo do ano. Uma que eu acabei ficando em quinta, a outra que eu acabei ficando em sétimo. Eu tive a infelicidade, perto da competição, de ter tido Covid. E eu acho que isso afetou um pouco no meu condicionamento físico. Com certeza, né? Mesmo assim, eu consegui fazer duas competições muito boas, acabei batendo na trave. Eu, assim que eu cheguei nessa competição, eu botei como objetivo o Grand Slam da Turquia, eu quero... Quero medalha. Quero uma medalha. Isso. Então eu trabalhei forte e estava sempre olhando a lista de inscritos e começou esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E as competições sendo adiadas, canceladas, e eu já fiquei preocupado. Falei, nossa, eu acho que minha competição vai ser cancelada também. E aí você está na performance, no treinamento, isso, né? Tudo mas isso. eu continuei focado, treinando e sempre dando uma olhada na lista de inscritos. E por conta das competições sendo canceladas, essa competição só foi aumentando os números de inscritos. E chegou na véspera, minha categoria era que tinha mais atletas, tinha 62 atletas. Foi uma competição muito forte. Os 3 medalhistas olímpicos da Olimpíada de Tóquio estavam lá, o vice-campeão e os 2 terceiros estavam nessa competição. Quanto tempo de competição? Foi 3 dias, sexta, 3 sábado dias. e domingo. Tiro curto, então. Isso. Não tem tempo de recuperação, não é? Só que uma categoria luta num dia. Eu lutei sábado o dia todo. Quantas lutas? Eu fiz 6 lutas. 6 lutas. Acabei sendo campeão, ganhei do medalhista olímpico de Tóquio, o atual número 1 do mundo, ganhei a final do número 3. Foi uma competição muito importante no meu crescimento. E eu acho que eu venho numa crescente para as próximas competições. Parabéns, muito bom. Amanda, você estava nessa também? Ah, e aí? Acabei perdendo na segunda luta para 11ª do ranking, a francesa. Eu já vinha treinando com ela, senti algumas dificuldades, ajustei, mas infelizmente deu um vacilo e... Você já vinha treinando com ela, eu achei isso interessante, que ele também falou que já vinha treinando com outros. Que recentemente a gente teve um treinamento de campo, que a gente que é reúne, é um treinamento de campo internacional, são várias seleções do mundo inteiro, se reúnem em um lugar e fazem treinamento, para conhecer um ao outro. Sim. Que barato e isso. E acaba que todo mundo cresce, e a gente fez esse treinamento lá em Pindamonhangaba, e ela estava lá e eu todo dia estava treinando. Você pedindo para treinar com ela. Que barato, gente. Poxa, então, realmente, Guilherme, não tem competição, não é adversário, né, Amanda, no judô? Você pode, inclusive, treinar com a pessoa. Sim. Isso é muito interessante, né? São muitas oportunidades também, não só teve aqui em Pindamonhangaba, tem em todo lugar. No mundo tem esses treinamentos internacionais e são muito importantes. A gente consegue crescer bastante e foi muito importante ter aqui no Brasil, porque é muito difícil, às vezes, a gente ir para a Europa competir, porque é muito tempo de voo, as passagens são caras. São caras, né? Então, quando tem um treinamento aqui, a gente aproveita o máximo. Então, a gente acredito que bastante gente conseguiu aproveitar. Infelizmente, não ganhei dela, mas... Não, mas tá tranquilo, ela está na minha lista. Cola. Muito bom. Agora quem está na lista dos outros é o Guilherme. Você já sacou isso, né, Guilherme? Que você é o cara a ser batido agora. Sim, eu acabei subindo 8 posições no ranking, agora eu sou o atual número 8 do mundo. E antes eu era uma surpresa e agora eu acho que eu sou uma realidade, por ter vencido de adversários fortes, e agora eu vou ser alvo de estudo, né? Eu acho que no judô, eu acredito, pelo menos eu, além de treinar, competir, fazer musculação, o treinamento físico, acho que tem um treinamento de estudo. Você vê vídeo do seu adversário, você, num treinamento internacional, treinar com ele, fazer anotação, testar coisas novas, e eu faço bastante isso. Teve um treinamento em Pina, como a Amanda falou, treinei muito forte. Eu acho que esse treinamento foi de grande importância
para minha evolução e dar confiança também. Perfeito. E também gratidão por Minas, né, que vem preparando a gente para todas as competições, mesmo com pandemia, com tudo, vem trabalhando, sempre tentando dar o melhor para a gente. Muito legal. Foi uma isso, crescente né? muito boa e a gente está chegando para dominar mesmo. Qual que é a próxima competição? Agora vai ser o Pan-Americano no Peru. No Peru. Você tá também, Amanda? Nossa, Que a gente Quando que é? viaja terça-feira. Terça-feira Vai agora? acontecer semana que vem. Pô, boa sorte, hein? Muito Obrigada. legal. Ah, né? E prepara, hein? A turma vai vir quente pra cima de você. Vai. A sua categoria qual que é? É meu médio, até Médio, né? 81 quilos. E 81 quilos? Tá. Isso. E o Eu seu? sou ligeira até 48 quilos. 48, mas não dá pra encarar você não, você é danado. Ó, o programa é pé quente, viu? O time de basquete do Minas veio aqui e na outra semana foi campeão da Copa Brasil. Nunca tinha ganhado o campeonato nacional, então vocês dois vão dar notícia, hein? Tá pé quente. Só que agora eu queria mudar um pouco, né? A gente vai voltar daqui a pouco pro judô, mas toda quarta-feira a gente abre espaço aqui para dicas de livro. E aí vocês foram muito legais, porque vocês, além de livro, falaram, não, queremos dar dica de séries, de filmes. Eu achei ótimo isso. Então, vou começar contigo, Amanda. Vou começar pelo livro, lógico. Que na verdade eu não li o livro, mas o filme, que é O Alto da Compadecida, que retrata muito o Nordeste, que tem gente que ainda fica desacreditado, fala assim, cara, será que realmente a pessoa fala assim, mas todo mundo se comunica assim, é realmente igual ao filme, fala um pouco sobre o cangaço também. Isso. Sobre a religião. Sobre né? religião, isso. E é um pouco de comédia brasileira também, que Com eu gosto certeza, muito. Né? Atores fabulosos. Né? Tá aí o Alto da Compadecida, Ariano Suassuna, né? E qual que é o personagem que você gosta mais? Ah, o João Grilo. João Grilo? É muito bacana. E aquele Jesus Cristo negro no final, Sim. aquilo é fantástico, né? Sim, e uma parte que eu acho muito legal do filme é que quando ele aparece como andarilho, né, no final, que ninguém espera Boa! dele, tipo assim, que quando o João Grilo vai pro céu, ele fala que Jesus é negro e tal, aí tem gente que fala, ah, como assim Jesus pretinho daquele jeito e tal, Isso. vai andando, mas é uma parte muito legal. É muito legal pra gente refletir, Sim. né? Porque ele passa e ninguém dá bola. Exato. Poxa, muito bom, Amanda. Legal demais. Além do que você, pernambucano, nordestino, tem essa coisa de puxar pro seu lado mesmo. Sim, com então, certeza. mandou muito bem. Legal demais. E agora, Guilherme, você, vamos lá. Você indicou um monte de coisa aí, né? Então, eu na pandemia estava um pouco entediado, treinando só em casa, e eu tenho um amigo que lê muitos livros, que foi um grande parceiro meu em Brasília, o Rodrigo. Ele é atleta também? É atleta de judô. Ele mora no Rio e ele indicou, ele lê muitos livros. Aí eu falei pra ele, cara, me indica um livro aí que eu vou ir buscar na sua casa. Aí ele falou, e eu gosto muito de esporte, de coisas de motivação, de biografia de atleta, eu acho que isso me interessa muito. E ele indicou um livro fora de série, do Malcolm Gladwell, que foi um livro que na pandemia me impulsionou muito a treinar bastante. Tá ali na tela, ó. Porque Por quê? ele fala, bom, tem uma parte do livro que ele fala dos Beatles, que até os Beatles ter um grande sucesso, eles tocavam muito, fazia vários shows seguidos, e isso fez eles evoluir muito, e isso eles contam de outros atletas também. E foi o que me impulsionou a querer treinar cada vez mais para chegar na maior perfeição possível. Agora tem uma aqui, ó. Isso aqui é uma série, né? Não, é um filme. É um filme, né? Contando a história do atleta de basquete Tony Park, que ele é um armador. Sim, francês. Que jogou na NBA, que ele é um estrangeiro que joga na NBA na posição que é a posição que é o carro-chefe dos Estados Unidos. Exatamente. O que eu mais gostei do filme, sem dar spoiler, foi a mentalidade dele. Ele tem uma mentalidade realmente campeão. Legal demais. Grande jogador, né? Que jogou no Santo Antonio Spurs. Time fabuloso. Isso. E essa série aqui que você indicou, cara, essa é boa demais. Então, Olha lá. foi outra série que eu vi na pandemia que me motivou muito, do Michael Jordan, que apesar de todo mundo achar que o sucesso, a pessoa que tem um sucesso, que chega no topo, ele já nasce lá, ele explica que não, isso que mesmo. é muito trabalho envolvido e foi Muita derrota. muita derrota É. e que não pode desistir, e eu achei muito bacana. É muito legal porque ele era um jogador tecnicamente fundamental, né? Ele fazia muitos pontos, mas não ganhava título. Aí o técnico dele, o Phil Jackson, né, chega e fala assim, peraí, você quer continuar batendo os recordes todos ou você quer um anel
igual que eu tenho, porque ele tem um anel que ele foi jogador e foi campeão técnico. Sim. Aí o Michael Jordan, né, deu uma pensada assim, e aí começou a treinar mais ainda, e ele tinha uma coisa assim, treino para ele era jogo, então ele, né, não tinha essa de dar aliviar, não. E aí ele só conseguiu ser campeão por causa da equipe. Acho que isso é muito legal da gente pensar no esporte. Agora, antes, Amanda, você tem uma série também, não é? Que você indicou. Eu tenho uma série, The Big Bang Theory, que é totalmente diferente do filme. É que fala sobre um grupo de cientistas e uma mulher que está tentando ser atriz. Caramba, bem diferente. Sim, eles falam um pouquinho sobre É comédia também, mas eles falam muito sobre a amizade, família, que o Sheldon, né, ele sai muito cedo, porque ele é muito inteligente, ele consegue fazer faculdade muito cedo. Então ele sai muito cedo de casa, começa a construir uma vida e ele vai se apegando aos amigos. E no final da série, eu vou fazer uns... Tá bom, não, então. Você não pode contar o final, não faça isso, por favor. Mas pra mim é a melhor temporada, a última temporada. Pra mim é muito emocionante, porque fala um pouco sobre... Um pouco não, fala bastante sobre a família e como os amigos dele acolheu ele, por ele até ser diferente, sabe? Legal. Amanda, eu fiquei curioso de uma coisa que o Guilherme falou da pandemia, que ele teve que treinar em casa sozinho. Como é que foi no seu caso? No meu caso foi que a gente teve uma folga antes de começar a pandemia, a gente se reuniu numa casa com os amigos e a gente tava curtindo. E daí quando a gente voltou para treinar, começou a pandemia. Aí daí esse mesmo grupo, na verdade algumas pessoas, se reuniram numa casa de um amigo nosso que tinha academia, tatame, e a gente foi treinando lá, se adaptando manter a assim. forma. Isso. Puxa vida, hein? Mas foi um aperto, né? Foi bem difícil, porque a gente não conseguia controlar muito, sabe? Por exemplo, eu às vezes dormia muito tarde, acordava muito tarde, não conseguia controlar minha alimentação. Foi bem difícil, falar a verdade. Para você, como é que foi? Você ficou sozinho mesmo, Guilherme? Eu, na verdade, treinava em casa, com a ajuda de elástico, academia improvisada. E depois eu comecei a treinar com um amigo, só eu e ele, sempre junto, a gente ficava isolado, eu ia para casa dele, ele ia para minha casa, esse meu amigo que mora no Rio. Ele tem um tatame, você tem um tatame também? Isso, tá. A gente montava o tatame na garagem da minha casa, montava na casa dele, ele ia para minha casa, a gente treinava até na cerâmica mesmo, alguns movimentos. Na cerâmica? Você tá louco. E fazia o que dava, assim, dentro do alcance, tava me manter motivado. Uma coisa que eu fazia sempre era que eu falava assim, era até inversão da minha cabeça. Eu pensava assim, não, amanhã pode voltar. E aí, eu vou estar preparado? Eu fazia isso para me motivar, porque senão, se eu ficasse assim, isso é uma coisa muito distante de acabar, eu não ia ter motivação. Então eu sempre pensava na minha cabeça, amanhã vai voltar. E se tiver uma competição, eu vou estar preparado? Isso. Porque tem alimentação, sono, né, como ela falou. Então foi né? isso que me impulsionou a querer treinar. E eu acho que foi um momento que me fez crescer muito, principalmente mentalmente, porque não tinha ninguém me cobrando. Tinha que ser eu comigo mesmo. Focado em você, né? Então eu treinava todo dia em prol da minha evolução. E sempre pensando, e aí, se amanhã tiver uma competição, estou preparado? Então eu fazia o que dava com as minhas condições. Muito bom, hein? Muito legal isso que você falou. Acho que você passou por isso também, né? Sim. Apesar de estar com mais gente, todo mundo está focado, né? Sim, com certeza. Os senseis, os professores até utilizavam o recurso que a gente tinha e dava tipo um treino separado, porque outras pessoas também não conseguiam fazer os mesmos treinos, e assim a gente ia se adaptando. Muito interessante. Você falou da série, Amanda, a respeito do rapaz que entrou na faculdade muito cedo. Eu queria abordar um pouco isso com vocês. Vocês estão numa idade da universidade. Sim. Mas eu não sei se é possível conciliar, né? Como é que é na sua caso? É bem difícil, falar a verdade, que o curso que eu escolhi é fisioterapia. E tem alguns semestres que eu tenho que pegar muito pouca matéria, principalmente agora, a gente acabou de vir de competição, mas antes teve mais 2 competições, aí teve treinamento, então é uma coisa muito difícil, é muito louco, porque eu gosto de fazer as coisas e me dar 100% dos meus trabalhos. Sim. Eu gosto de fazer tudo perfeito, então quando eu faço alguma coisa na faculdade e não dou 100%, eu fico muito mal. Incomodada, sim. Né? Então, eu conseguia fazer amizade com o pessoal e tentava pegar algumas dicas, o que eu perdi na faculdade, e assim eu ia levando. Mas
Mas é difícil É um muito atleta difícil, sim. conciliar, né, infelizmente no Brasil, educação e competição, Sim. né? Aí, e ainda tinha algumas pessoas que falavam assim, ai, o que você faz? Tipo, da vida, eu falo assim, eu treino. Ela faz, nossa, mas você só treina? Isso tipo, até me incomodava um pouco, só que eu falava assim, cara, infelizmente eu não posso fazer nada, foi o que eu escolhi pra minha vida, Isso. então assim... E essa visão vou é do seguir. outro, né? Então, Exato. bem-vindo ao clube dos artistas, né? O Exato. músico, que também fala, ué, mas e aí, o que você faz além de tocar, né? E a Exato. pessoa toca, né? Interessante. Guilherme, seu caso, como é que você está? Então, assim que eu cheguei em BH, como tem 3 anos, o primeiro ano eu peguei de adaptação para conhecer a cidade, conhecer a rotina, me adaptar aos treinos do clube, que apesar, igual as pessoas falam, só treina, a gente treina 2, 3 períodos por dia. Então, até adaptar do local que você treinava, os horários, é diferente. Então, a psicóloga falou para mim, pega esse primeiro ano, adapta e depois você pensa. Eu sempre quis fazer educação física, e aí no meu segundo ano, coincidiu com a pandemia, eu entrei e legal. até hoje eu estou fazendo à distância, tento conciliar como dá, realmente é difícil, às vezes é cansativo, você chega do treino, você chega de uma competição, você chega de um treinamento e tem que estar empenhado. Eu sou uma pessoa que tudo que eu faço eu gosto de fazer 100% também. Então a gente vai fazendo do jeito que dá e vai dando sempre o melhor. Sim, mas muito legal vocês não pararem de estudar, né? Isso acho que é importante. Você falou de uma psicóloga. Eu queria abordar um pouco isso com vocês, né? Nós temos visto vários atletas de alta performance, inclusive jovens, né? Dando um tempo na carreira e assumindo, né, uma certa dificuldade, um sofrimento mental, uma cobrança muito grande, nem só das pessoas, mas dele mesmo, né, deles mesmos e delas também, e dando um tempo mesmo para cuidar da saúde mental. Amanda, como é que é? Você cuida da sua saúde mental? Eu cuido, no clube tem a psicóloga, e tem muita gente que tem que entender que saúde mental é muito importante, porque tem gente que fala assim, tá com depressão ou tem ansiedade, tipo, não é nada demais, não é uma doença, tipo um câncer e tal, mas é uma coisa muito difícil se lidar ainda. Isso. E quando eu cheguei no Minas, eu tive algumas crises de ansiedades. E eu achava que era normal, porque eu fui criada assim, achando que isso era normal. Fazia parte, né? Então, quando eu fui entendendo que aquilo não era normal, eu fui começando a trabalhar, fui começando a mudar esse pensamento. Então, eu tinha alguns treinamentos que eu ficava tão nervosa que eu passava mal. Eu ficava gelada, vomitava. Sim. E fui trabalhando aos poucos, mas não é de uma hora para outra. É bem cansativo também fazer esse trabalho, porque às vezes tem assim, eu treinava, estudava e ainda tinha que fazer tarefa psicológica. Isso. Então era uma coisa muito difícil. Exercício de respiração, Sim. de que você fazia? O que você faz ainda, né? Eu faço algumas respirações para treinamento, competição. E para assim segurar a levando. ansiedade. Ansiedade tem umas técnicas que a psicóloga ensina também, mas hoje eu tô quase dominando, mas não tô livre de ansiedade. Todo mundo, creio que todo mundo vai ter. Todo mundo, nesse mundo que a gente vive, né? Exato, mas hoje eu aprendi a controlar. Tá. E a ansiedade já não me domina mais. Boa, muito bom. Guilherme? Então, eu já testei um pouco de tudo. Acho que na questão de treinamento mental, fiz coach, tive algumas psicólogas que passaram comigo, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre tive uma saúde mental muito boa. E no judô, pelo menos eu amo o judô. Para mim é uma diversão estar treinando, competir também é uma diversão. Mas você se cobra muito? Eu me cobro. Eu detesto perder em tudo. Até numa brincadeira, no videogame, eu detesto. Isso tem que tratar, né? Eu detesto perder. Mas eu aceito a derrota e ela não me desmotiva, ela me motiva. Eu tenho aquele gatilho de querer treinar mais. E eu acho que desde que eu iniciei o judô, nunca tive uma cobrança dos meus pais, dos meus professores. Sempre foi uma coisa que sempre foi um incentivo. Quando eu perdia, minha mãe e meu pai sempre falavam que eu era o campeão da mamãe e o campeão do papai. Então, para mim, nunca teve essa cobrança. Isso. A cobrança sempre foi minha, então... Mamãe tá ali, né? Isso, tá ali. sempre acompanha. Então, até hoje o judô é uma emoção, sempre uma diversão. Tá treinando, tá competindo. Então, eu sou muito feliz. Muito interessante. Né? Qual é o nome da sua mãe? É Deusélia. Deusélia, parabéns, mas não é fácil, né? Não é fácil.
porque são jovens, né? E a ansiedade é muito grande, né? Mas muito bacana ela estar aqui vindo com você. Quando ela chegou, eu falei, muito bom você estar aqui, não é? Acompanhando, isso faz parte também, não é? E saber que, poxa, você vai ter derrotas, vão ter momentos que você vai, né, aprender, e precisa aprender com as derrotas. Isso é importante, não é? Muito legal. O que vocês acham desses atletas que dão uma parada assim? Né, qual que é a sua opinião, Amanda? Eu acho que eles estão certos, porque tem que respeitar o corpo. Não adianta querer passar por cima de tudo, porque às vezes não vai dar certo. Você vai se frustrar mais, você pode até ficar pior, na verdade. Pode cometer algo pior, né? E eu acho muito importante separar, analisar, ver o que você está sentindo, se aquilo te faz bem ou não, conversar com sua psicóloga. Então, para mim, eu acredito que esteja certo, porque é no seu tempo. Guilherme? Eu acho que é certo a pausa quando a pessoa está com algum problema. Acho que tanto psicológico quanto algum problema de saúde, eu acho que isso é super válido, dar uma pausa, que pode acarretar problemas maiores, né? Apesar de esporte, tem que ser prezado a saúde também. Perfeito. E a carreira é curta, né, gente? Sim. Isso. A carreira de um judoca vai até quantos anos, por exemplo? Depende muito, depende de cada pessoa. Tá, mas 30 anos, por exemplo? Pode ser que está crescendo, por exemplo, a Maria Portela, titular do 70 do Brasil, Isso. ela deve estar com uns 35. Sim. Então, vai muito do atleta e do corpo, né? Porque como Claro. a gente é um esporte muito de contato, então tem lesões no meio do caminho, então vai depender muito se o corpo vai estar inteiro, né? Se você vai estar com o joelho bom, e vai depender N fatores, se questão do corte de peso. Claro. Então, os atletas do pesado, da categoria pesado, tendem a ter uma carreira mais longa por conta de não perder peso. E os atletas da categoria mais leve, por tirar muito peso, eles tendem a aposentar mais cedo. Categoria pesada, qual que é o... É sem limite de peso, é mais de 100 quilos. Mais de 100 quilos. Isso. Muito bom. Deixa eu aproveitar também a presença de vocês para falar de uma outra coisa que se fala muito sobre o judô. E às vezes, eu achei ótimo que ele falou do pai, né? Pô, tem que aprender a cair, essa coisa toda. E tem muito disso, né? O judô nos ajuda com rolamento, né? Com aprender a não se machucar, né? Na hora de cair. Mas tem uma outra coisa também que fala-se do judô, que é a questão da disciplina. Que citam assim, por exemplo, cortar as unhas, que isso o treinador exige, fica de olho, né? O corte de cabelo, principalmente para o homem também. Vocês vivenciam isso? No seu caso, por exemplo, as unhas. As unhas tem bastante, na verdade, mas também se não cortar vai quebrar tudo, então você vai se machucar. Mostra suas unhas, deixa eu ver. Curtinhas, né? Essa daqui tá torta. Essa tá torta? Tá. Mas, nossa senhora, mas você está muito rigorosa. Não, mas é porque ela realmente quebraram. Isso, exatamente, legal. Depois a gente vai mostrar. Aí, isso, pode mostrar agora. Aí, legal. Então, a questão de segurança também, a questão das unhas. Né? Sim, porque é nosso instrumento de trabalho, nossas mãos também, nosso corpo inteiro em si, e é onde a gente tem mais sensibilidade. Então, qualquer coisinha assim, a gente sente isso. Então, a gente sente muita dor nos dedos. Então, tem que sempre se cuidar e tal. Mas as unhas são importantes para não machucar também as pessoas, não ter esse arranhão nas pessoas. E você se auto-prevenir também para não acabar quebrando a unha, porque é muito desagradável ficar com a unha pendurada no dedo. Sim, é bem ruim. Guilherme, como é que é? Unha, cabelo também? Não, no judô, na verdade, é a unha, isso. A postura, a disciplina, a hierarquia. Acho que a hierarquia é o que o judô ensina muito. Você saber que você tem que respeitar os mais graduados, tem que respeitar o professor. A educação de você chegar, tem que cumprimentar o professor. Né? Então, isso é bem interessante. Tem todo um aspecto, todo um conjunto que faz o judô ser um esporte tão, assim, indicado para crianças, que é que ajuda na formação desse cidadão, sim, né? Isso. Meu primeiro professor, ele falava, eu quero ter cidadãos, eu quero formar cidadãos. Cidadãos. Ele falou bem assim, ele falava desse grupo aqui,
Não vai sair atletas, eu quero que saia pessoas O do bem. objetivo não é esse, né? Isso. É isso, muito legal, bacana. O árbitro, né? Eu não sei se chama árbitro, né? Ele verifica as unhas antes de começar a competição? Não. Não, né? Isso é uma obrigação de vocês, né? Isso. Ninguém precisa ficar fiscalizando um ao outro. Muito interessante isso. Agora você está com um band-aid. O que é esse band-aid? É que na competição Isso. eu acabei tomando a chave de braço para a francesa e acabou machucando um pouco. E quando eu estava fazendo um treinamento hoje, aí é tipo uma bandagem para poder bandagem, segurar para isso. não machucar. Não machucar mais. Isso. Isso é permitido? Você Sim, pode é competir permitido. com isso? Sim, é permitido. Muito legal. O que não pode é ter algo de metal ou de ferro que machuque, mas isso aqui é tecido, isso aqui na verdade. Isso. Aí isso aqui pode. Pode. Brinco, tem que Não, tirar, brinco. piercing, não, Tem que não tirar pode tudo, usar. isso. Legal demais, muito bom. Gente, muito bacana, viu? Daqui a pouco nós vamos voltar ao último bloco e vamos ter a participação de mais um convidado, né, que vai estar conosco, que é o Isaac, que é do vôlei, né, um campeão, né, do Cruzeiro, né, do Sada, que vai falar um pouco também dessa outra, né, questão do performance muito forte. E eu queria fechar esse bloco indicando um livro, que eu separei para você, né, que é nosso telespectador e internauta, que é um livro de duas historiadoras, né, a professora Heloísa Starling, da UFMG, que já esteve aqui no nosso programa, e a professora Lilian Schwartz também, que é professora, né, da área de História. E esse livro é uma biografia sobre o Brasil, né? Chama-se Brasil, uma biografia, que conta a história, né, do nosso país de uma forma muito interessante, né, com vários detalhes diferentes e tentando sempre fazer um link entre os acontecimentos. Então vale a pena, não é um livro, é um livro grande, não é? Que conta toda a história, né, do nosso Brasil, desde o descobrimento até mais ou menos ali o ano de 2013, 2014, naquelas manifestações, e vai tentar fazer alguns links para que a gente possa entender principalmente como o nosso país é desigual, e como que a gente pode, né, e precisa combater essa desigualdade. E tivemos poucos momentos no país, na história do nosso país, na biografia do Brasil, de efetivamente combate à desigualdade. Ela volta o tempo inteiro e é preciso que a gente fique atento para isso, tá bom? Tá aí a dica então, Brasil, uma biografia. Valeu? Intervalo, a gente volta em instantes.